Ótimo. Boa noite a todos. Meu nome é Emília, eu sou consultora científica da CR Wellness, Biominerales Pharma. Vou apresentar agora o Dr. Luiz Severo, nosso professor de hoje. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica e neurocirurgia funcional, mestre pelo UFPE, professor da Unifacisa Campina Grande, Pernambuco, pesquisador e coordenador do Centro de Pernambuco da Dor, né? Não, desculpe, Centro Paraibano da Dor. Doutor, é um prazer te ter aqui hoje com a gente, muito obrigada pela sua disponibilidade, e o senhor pode iniciar quando o senhor quiser. Ótimo. Todos me escutam bem? Caso haja alguma interrupção de transmissão, vocês dão uma ligada. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode ligar o fone e perguntar, ou então no final também a gente vai abrir para perguntas. Primeiramente, boa noite, agradeço o convite. A gente sempre divulgar a possibilidade de divulgar informação de qualidade faz toda a diferença, né? E quando a gente está falando de tratamento da dor crônica, é algo que eu já me dedico há mais ou menos cerca de 6 anos, dentro da minha formação, e agora com o Centro Paraibano de Dor, é algo que a gente tem desenvolvido aí algumas pesquisas e aumentando o nosso manejo. Provavelmente alguém, sim, já passou, está passando por a situação de chegar um paciente e você perceber que ele está otimizado em todos os quesitos, no que a gente considera como um tratamento standard para a dor crônica. E quando a gente fala de tratamento standard, quando a gente vai ler os principais guidelines, aqueles que ainda não foram atualizados, eles vão colocar aí antidepressivos, anticonvulsivantes, opioides. Alguns já colocam a terapia canabinoide. O que a gente vai trazer hoje aqui é reforçar, baseado em algumas evidências, as indicações, o manejo, como eu faço, os steps, baseados em alguns artigos que eu venho utilizando aí ao longo, e as evidências que reforçam o que a gente decide. Conforme o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda que a gente faça declaração de conflito de interesse. Essa aula é patrocinada pela CR Wellness, mas eu sou prescritor de terapia canabinoide de diversas marcas e também sou speaker de outras marcas de terapia canabinoide, mas reforço, claro, que o conteúdo ele é feito por mim e são baseadas em opiniões baseadas em ciência, não foram feitos pela empresa. Bem, quando a gente fala em terapia canabinoide, 78% da população está favorável a prescrever canabidiol, prescrever THC, CBG, a terapia canabinoide. E a gente tem menos de 1% dos médicos preparados para a prescrição. Olha o desequilíbrio e observem a capacidade, a possibilidade de desenvolver. Primeiro, desenvolver ganhos dentro do consultório. Se você estiver pensando na parte financeira, sim, mais pacientes, mais chances. Segundo, você aprender uma terapia que tem crescido cada vez mais. E ela cresce não só em número de frascos prescritos, mas também em evidência científica. O PubMed, quando a gente coloca aí dezembro de 2023, foi feita a busca, vejam o número de artigos publicados quando a gente coloca cannabis e dor, ou canabidiol e dor, ou THC e dor. Veja, isso é um crescente no mundo todo, e no Brasil, o Brasil está cada vez mais sendo visado, frente à liberação. Reforço que desde 2015 há a liberação, liberada pelo CFM, pela Anvisa, para a prescrição da terapia canabinoide. Então, não tem por que termos medo do ponto de vista jurídico. A gente tem que ter, então, conhecimento para a escolha. O médico é muito baseado em evidências, né? A gente busca isso como uma forma de segurança. E, claro, a terapia canabinoide, ela vem crescendo o seu número de evidências. Todas as perguntas são respondidas? Não. Em todas as drogas hoje prescritas, consideradas estándares para diversos tratamentos, não tem todas as respostas respondidas. Continuam sob vigilância e observação. Não vai ser diferente com o canabidiol. Várias empresas trazem a terapia canabinoide, oferecem a terapia canabinoide,
E a gente encontra evidências científicas, desde revisões sistemáticas, que eu vou trazer para vocês, estudos randomizados, duplos cegos, com ótimo poder de evidência. Existem falhas? Existem. A dificuldade de fazer grandes revisões sistemáticas? Existe, porque muitos são as apresentações, as diferenças entre doses, e isso dificulta fazer uma homogeneização e tirar uma conclusão que seja com relevância em alguns casos. Mas a experiência clínica, isso que a gente faz, de mostrar o que a gente utiliza, a forma como a gente utiliza, e mostrar e também entender os valores e desejos do paciente, são fundamentais para a gente poder ter a certeza da terapia canabinoide. Quando a gente tenta entender, poxa, a terapia canabinoide entra em tudo, eu gosto de dizer que, cada vez mais, a terapia canabinoide, ela serve para toda doença? Eu vou dizer não. Mas a terapia canabinoide, ela é possível para todo mundo? Eu diria sim, possível. Eu digo isso porque, se a gente for entender a ideia de saúde e doença, não vai ser apenas a ausência de doença eu ter saúde, mas a performance. Então, hoje, cada vez mais, a terapia canabinoide está entrando no mundo esportivo, desportivo, com essa ideia de aumentar a performance. Seja performance muscular, performance de melhora da dor dos pacientes atletas. Então, quando a gente pensa no meio healthy, para além de ausência de doença, talvez ela sirva para todos. Mas isso só a ciência mais na frente vai reforçar. A minha experiência hoje com a terapia canabinoide, ela é direcionada para a dor crônica, a grande maioria. Eu tenho em torno de creio que uns 400, eu acabei perdendo a conta, 400 a 500 pacientes utilizando ou que utilizaram por um período a terapia canabinoide. A grande maioria, sem dúvida, é dor crônica, além de epilepsia, Parkinson, demência, depressão, ansiedade, autismo e distúrbio do sono. Quando a gente fala em dor, eu vou fazer uma rápida introdução, porque é fundamental a gente entender que a dor, o que é a dor? O que a gente vai se propor a tratar? A dor é uma experiência, segundo a OMS, a IASP, a Associação Internacional do Estudo da Dor, é uma experiência sensorial, subjetiva, associada a uma lesão potencial, real, de uma via sensorial. Então veja que essa experiência ela é subjetiva, sensitiva. Ela é algo associado às experiências prévias do nosso paciente. Então existe um componente físico, psicológico associado e que devemos valorizar. E esse psicológico não quer dizer que é invenção, o nosso paciente inventa, não. É que o componente emocional exacerba a sua dor quando é disfuncional. E quando a gente fala em dor, 10% da população sofre de dor crônica. E no Brasil, a gente pode colocar aí, até 45% sofre. E essa dor crônica é colocada quando o paciente tem dor por mais de 3 meses. E ela é muito além do apenas um número, de 0 a 10. A dor é muito mais do que isso. Mas o que ela perde na incapacidade que ela gera por conta da dor, a gente tem perda de funcionalidade. Impacto na mobilidade, impacto no autocuidado, impacto nas atividades cotidianas. É aquele paciente... Doutor, o áudio ficou ruim para mim. Peraí, eu que fiz besteira aqui, porque eu fui bloquear um ruído aqui e atrapalhei. Desculpe, viu, doutor? Só um minutinho. E eu não sei como... O senhor vai precisar abrir seu áudio aí novamente. Fechou ele. Pronto? Pronto, isso. Desculpe, perdão. Nada. Tudo ok? Certinho, desculpa. Voltando. Então, a dor vai ser muito mais do que um número, mas as incapacidades que ela gera, os impactos no dia a dia do nosso paciente. Números expressivos, de dificuldade de independência, de se relacionar, de ter tarefas domésticas ou mesmo de dormir. Daí a relevância do assunto e a necessidade de propormos, poxa, o que tratar e como tratar esses pacientes. E quando a gente começa a entender que a dor, ela tem a sua classificação em neuropática, nociceptiva, mista e nociplástica, que é a dor disfuncional, isso é importante a gente entender, porque a gente começa a perceber
que possibilidades terapêuticas vamos utilizar. Quando a gente fala de dor associada ao câncer ou não, também tem diferenças. O nosso paciente sofre mais quando está associado ao câncer, muitas vezes, pois ele está associado ao fim de vida. E essa experiência e a percepção do fim de vida exacerba o que a gente chama de dor total. Mas como é que é um cérebro de uma pessoa com dor crônica? Isso é importante a gente entender para fazer jus e entendermos o porquê que eu vou prescrever a terapia canabinoide. Se a gente for entender que o normal, eu tenho uma dor aqui a nível periférico, ele ascende, sobe pelo trato espinotalâmico, chega no tálamo, do tálamo, córtex, e eu percebo a dor. Imagina esse caminho passando 1001 vezes, passando durante semanas, meses e anos. O caminho se torna extremamente hiperexcitado, facilitado, facilmente chega no seu cérebro a dor. Quando eu tenho esse cérebro doente, que está ativado toda hora pela dor crônica, a via descendente, que é uma via que normalmente deveria existir para liberar opioides endógenos, serotonina, noradrenalina, ela não o faz. Então existe um desbalanço. Por um lado, eu tenho uma via que está hiperexcitada. Por outro lado, eu tenho uma via hipoativa. Nesse desbalanço de hiperatividade e desse desbalanço de diminuição da sua ação, é que se encontra o nosso paciente, uma catarse, que se encontra a dor crônica. O paciente, então, ele tem uma via descendente da dor, deveria tentar a homeostase. Deveria liberar os opioides endógenos, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Isso não acontece. Eu deveria ter ativação do meu sistema endocannabinoide. Sim, nós temos nossa própria maconha endógena e ela é liberada com o objetivo de homeostase. Porém, quando condições crônicas se instalam, dor crônica, Parkinson, epilepsia, eu tenho distúrbios esses de neurotransmissores que, para além da minha via dopaminérgica, minha via serotoninérgica, existe um sistema muito maior, que é 40 vezes maior do que o sistema dopaminérgico, que é o sistema endocannabinoide. Nessa situação de uma sensibilização periférica persistente e uma sensibilização central, essas duas condições levam a essa cronificação da dor. Então, o cérebro do nosso paciente, entendamos que ele é doente. O tálamo é doente, ele deveria ser o relé e filtrar a passagem de dor para o meu córtex sensorial primário. Esse córtex primário frontal, o córtex pré-frontal, ele também é doente. Isso gera a hipoatividade, isso gera a fadiga crônica psicomotora, o não querer nem se levantar da cama. O tronco cerebral também está doente, isso gera fadiga. O paciente tem um distúrbio do humor, por conta do sistema límbico doente, depressão, ansiedade. E o paciente também tem perda de concentração, alteração de memória, tão comum nos pacientes com dor crônica. E quando a gente tenta entender o tratamento da dor crônica, se a gente começar a pensar que, para cada sintoma que o meu paciente tem, eu vou dar um remédio, a gente vai falhar. A gente vai falhar porque a gente vai ser muito inocente em achar que um paciente vai tolerar uma polimultifarmácia. Claro, é bem comum, eu sou especialista em dor, e quem trata dor, você sabe que nós utilizamos uma quantidade diferente, é um tratamento multimodal. Mas nem todo sintoma é tratado com medicamento, nem todo sintoma precisa de uma medicação específica. Mudanças de hábito são fundamentais. E quando a gente prescreve a terapia canabinoide, a gente tem que reforçar essa educação em saúde no nosso paciente para ele ter sucesso. Quando a gente vê a escala analógica da dor, a gente se pergunta, poxa, onde é que a terapia canabinoide entra? É aqui embaixo? É aqui no meio? É aqui só depois? Eu vou deixar o paciente sofrer de dor e efeitos colaterais de todos os meus adjuvantes, antidepressivos, anticonvulsivantes e opioides, até eu pensar na terapia canabinoide? Eu já estive aqui. Eu achava que a terapia canabinoide tinha que ser a última linha. Tinha que ser a bala derradeira. Era a última chance do meu paciente. E eu acredito que não é mais só isso. Hoje em dia, o meu paciente que eu identifico sinais de dor crônica associada a sofrimento, ele começa a ouvir falar de mim na primeira consulta sobre a terapia canabinoide, como opção dentro de todo o vasto
a vasta proposta de terapêuticas que eu apresento a ele, para além dos tratamentos ditos clássicos. Agora, qual o momento? É isso que a gente vai pensar. Quando a gente coloca o cannabis na dor crônica, a gente tem que entender que a cannabis sativa, ela é uma planta, e essa cannabis, ela é bem muito antiga, desde antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, já era assim utilizada. Ela tem mais de 500 substâncias, 100 delas são canabinoides. Os principais, temos vários aqui, eu vou colocar os 4 principais, que é o CBD, o canabidiol, o mais comum, maior quantidade, o que é mais conhecido e estudado, com seu poder anti-inflamatório, analgésico e antitumoral possível. O THC, efeito também analgésico e psicótico, em altas doses. Reforço aqui, portanto, que o THC é seguro? Sim. Em baixas doses, iniciando com calma, ele é seguro, e posteriormente o aumento progressivo. Estende sendo uma progressão com calma. Mas ele tem ação psicoativa, sim. O CBN, o canabinol, ele tem também uma ação anti-inflamatória e neuroprotetora. E o CBG, com sua ação anti-inflamatória e neuroprotetora potente. Para alguns estudos até considera-se talvez ele como mais imune anti-inflamatório. Quando a gente tenta entender o cardápio de possibilidades que teremos nas nossas mãos, a gente começa a ver que eu tenho uma diversidade de fitocannabinoides, ou seja, moléculas, substâncias que podem ser trabalhadas, envasadas e colocadas em forma de spray, oral, gota, pomada, para ter esses diversos efeitos positivos sobre o nosso cérebro. O sistema endocannabinoide, ele é o sistema que nós temos. Nós produzimos na nossa própria maconha e ele é um sistema de neuromodulação. Ele atua na sinapse, por exemplo, o paciente tem Parkinson, vamos lá, sistema dopaminérgico, produza mais dopamina, deixa a dopamina mais na fibra sináptica. Ele é uma grande orquestra, ele é um grande gerente da casa e modula e gera essa plasticidade sináptica. Só que esse sistema canabinoide ele é composto pelos endocannabinoides, pelos receptores e as enzimas que estão degradando e produzindo. Então, a nossa própria maconha é a anandamida e o 2-AG, eles têm ação sobre receptores. Receptores que é o CB1 e o CB2, que estão dentro do seu nervoso central, seu nervoso periférico e outros tecidos, como o sistema imunológico e outros. Então, observe que toda vez que você prescrever a terapia canabinoide, você tem na sua mão uma arma importante, que você atua num sistema de homeostase. Portanto, você vai melhorar uma diversidade de sintomas que estão atrelados aos pacientes com dor crônica, por exemplo. Quando a gente está falando dos principais fitocannabinoides, temos, então, o canabidiol, que é o principal, o THC com 25%, e os mais, digamos, mais raros, os mais seletos, com menos de 1% de concentração, é o canabigerol e o canabinol. Em geral, as empresas que têm esses fitocannabinoides pontuados, metrizados, né, parametrizados, elas são empresas que geram maior processamento da sua planta, da sua folha, então, portanto, são empresas com maior teor de segurança, são empresas que entregam um produto melhor, porque eles estão entregando um produto que tem canabinoides mais raros e ainda mais anti-inflamatórios. De que maneira a terapia canabinoide atua na dor? Se a gente entendeu que, por um lado, eu tenho uma via ascendente da dor toda hora mandando dor, está facilitado essa ascensão de dor. E, de outro lado, uma via descendente da dor que não está funcionando, a ideia da terapia canabinoide, de uma maneira geral, ela vai potencializar as sinapses do sistema endocannabinoide, ou seja, os meus próprios receptores, eles vão ser estimulados a atuar e também eles fazem também um efeito de inibição da via ascendente da dor e modula a via descendente da dor. Portanto, eles fazem um efeito serotoninérgico, eles fazem um efeito gabapenoide.
Não é à toa que, progressivamente, quando vocês começaram a prescrever a terapia canabinoide na dor, vocês conseguem diminuir a pregabalina, a gabapentina, vocês conseguem diminuir antidepressivos. Eu não recomendo a retirada completa, especialmente do antidepressivo, mas vocês conseguem diminuir muito, inclusive, o opioide. Um ponto fundamental, quando você prescreve a terapia canabinoide, é entender que você também, que existe um efeito placebo muito grande. Quer dizer que não funciona? Não. Quer dizer que o potencial e o poder dele é tão grande que, nas nossas palavras, a gente precisa sim também reforçar isso. O nosso paciente, ele vem sofrendo. E ele acredita muito no que a gente está propondo. É importante o efeito placebo dentro da terapia canabinoide. É um produto novo dentro do país, a população está ávida para uma melhora, e é importante a gente reforçar isso. E esse efeito placebo vai ajudar no nosso tratamento. Claro, no momento que você propõe a terapia canabinoide e o paciente ele é averso ao uso, entre aspas, da maconha, isso gera um efeito nocebo. Não recomendamos a insistência para a prescrição, já que isso pode piorar o resultado. Quando a gente vai falar aí o canabidiol, o CBD, bem, o CBD, ele é um fitocannabinoide não psicoativo, em maior quantidade sempre. A sua atividade é anti-inflamatória e neuroprotetora, especialmente. Ele tem essa ação aí, ó, tendo ação nos receptores 5-HT, portanto, eles vão atuar aumentando a via serotoninérgica, eles vão aumentar a capacidade da via descendente da dor. Então, eles vão diminuir glutamato, eles vão aumentar o GABA, aumentar a serotonina. Isso melhora a percepção dolorosa do meu paciente. O THC é um fitocannabinoide psicoativo, ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. Então, ele tem uma ação que corrobora junto com o CBD. Existe um estudo falando sobre um efeito entourage, que a gente vai falar um pouco mais na frente. O THC, ele tem essa ação nos receptores da dor, diminuindo o glutamato, aumentando a dopamina e diminuindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Portanto, eles diminuem a percepção dolorosa. Ah, mas o THC pode engordar, dar larica. Quando o THC está associado com o CBD, existe uma modulação que faz com que o THC não tenha esse efeito de ganho de peso na proporção e o CBD atue ainda mais forte. É o que a gente chama desse efeito entourage, de uma estratégia de utilizar o THC junto, ele aumenta, ele potencializa. Associado a isso, quando eu estou usando um óleo que é full é quando eu tenho, além do fitocannabinoide, o CBD, o THC, o CBN, eu tenho terpenos, flavonoides, são substâncias que dão cheiros e cores de frutas, da folha da maconha, e que, dentro dessa ação da terapia canabinoide, eles atuam potencializando, fazendo com que você economize gotas e o paciente potencialize o efeito analgésico, o efeito de sono, sem aumentar o efeito psicoativo. Por isso, a associação CBD-THC numa formulação full, ela parece, pelos estudos, ser mais estratégica. Porque vejam aqui, ó, os terpenos, eles têm ação também, eles não são inertes, eles têm ação sobre o receptor GABA, sobre o receptor NMDA da medula, e sobre os receptores CB2 e CB1, tendo, portanto, o efeito analgésico também. O CBG, estudos estão cada vez mais mostrando ele o seu maior potencial anti-inflamatório e neuroinflamatório. Então, ele é um precursor do CBD e THC, que tem ganhado evidência nos últimos meses, especialmente com alguns artigos e a ideia da medicina translacional, mostrando aí estudos com ratos e outros roedores, de maneira interessante no tratamento da dor, no tratamento da esclerose múltipla, dentre outras condições neuroinflamatórias. O CBN, muito usado na terapia do sono, tem uma ação também analgésica. Então, veja
Quando a gente busca, poxa, de que maneira eu posso melhorar o paciente, veja que a terapia canabinoide, ela tem sim uma possibilidade de melhora. Eu vou começar agora aqui a colocar uma série de artigos que reforçam o que eu vim falando e o que eu vou mostrar mais na frente de como eu prescrevo o meu paciente. Esse QR Code, vocês podem ter acesso aos artigos direto na plataforma do PubMed. Eu trago esse artigo aqui, que é uma revisão sistemática, bem interessante, com meta-análise, mostrando a evidência, sem dúvida, de que a terapia canabinoide, cannabis medicinal, ela é eficaz no tratamento. Nesse tipo de estudo, a gente identifica pacientes com diversos tipos de dores. Aqui é uma mistura de dor nociplástica, dor disfuncional, dor neuropática, dor mista e dor nociceptiva. E a tendência para a esquerda do nosso gráfico, mostrando aí o controle de dor nos pacientes em diversos estudos. Vamos analisar alguns mais interessantes. Esse estudo aqui, ele traz a medicina canabinoide como sendo algo interessante nas diversas indicações, dentre eles a dor crônica, tanto o CBD isolado, quanto o CBD com THC e o THC em altas doses. Quando a gente procura, por exemplo, a Academia Brasileira de Neurologia, ela já atualizada em 2020, ela já traz a terapia canabinoide como uma terceira linha no tratamento da dor neuropática central. Então, além dos anticonvulsivantes, antidepressivos, gabapentina, pregabalina, lamotrigina, duloxetina, dentre outros, não podemos esquecer do canabidiol, associado ou não ao THC, como sim em sendo reforçado por estudiosos e pelas nossas academias nacionais de tratamentos. Esse estudo aqui bem interessante, ele mostra a segurança e a eficácia, por exemplo, da fibromialgia. Como é complexo, né, tratarmos fibromialgia. Primeiro porque a gente tem que equilibrar a expectativa do paciente e a nossa própria expectativa quanto ao tratamento. Imagine, por exemplo, um paciente que aqui a capacidade de significar o quanto que significativamente essa dor incapacita o nosso paciente. Observem aqui, de azul, 6 meses depois do tratamento com a terapia canabinoide. A prevalência a grande quantidade que a gente observa quando a gente coloca antes do tratamento, olha a intensidade da dor, a prevalência de muitos pacientes com dor 10, e quando a gente observa, depois de 6 meses, eu tenho bem menos quantidade e uma migração dos pacientes para uma dor moderada a leve. Observem aqui, qualidade de vida. Vejam o azul, o aumento da qualidade de vida do nosso paciente. E isso é o ponto mais importante quando a gente trata de fibromialgia. Não é só sobre o número de reduzir o valor do número de dor. 0 a 10, Dona Maria, quanto é sua dor? Não. Dona Maria, a senhora voltou a caminhar, a senhora voltou a sorrir, voltou a dormir, está menos irritada e menos fadigada. É esse contexto que a gente tem que reforçar no nosso tratamento. E isso tem que ser equilibrado dentro da nossa anamnese e nossa relação médico-paciente. A terapia canabinoide também apresenta ótimos resultados quando a gente está falando de enxaqueca, por exemplo. Ótimos resultados, tanto com CBD isolado, alguns poucos já utilizei, mas formulações com CBG tem ótimos resultados, tendo evidências já mostradas aí na Frontiers Neurology. Quando, por exemplo, eu quero avaliar a cannabis na artrite reumatoide, por exemplo, olha esse estudo interessante, 58 pacientes de estudo randomizado duplo cego, e que foram separados no CBD e THC e outro só placebo, com 5 semanas. Depois de analisados 5 semanas, observem o paciente com placebo, o nível de dor dele, e o paciente 5 semanas depois. Observem a diminuição desses pacientes depois de 5. Olha a intensidade, a quantidade de pacientes que eu consigo diminuir e melhorar a qualidade de vida. Eu diminuo a dor matinal desses pacientes. Eu diminuo a dor matinal e repouso desses pacientes. Observem
a intensidade diminuída desses pacientes quando comparado ao placebo. Observem também até mesmo a atividade inflamatória da artrite reumatoide, baseada em VHS, PCR e outros marcadores clínicos e laboratoriais, utilizando o THC. Observem também a capacidade de melhora de dor geral avaliada pelo paciente, comparando o placebo e o THC. Observe esse estudo, interessante também. Eu estou falando agora, pacientes que têm dor neuropática, alodínia, ardendo, queimando. Pacientes, eles utilizando o CBD com THC e o placebo. Observem como há uma melhora, uma diminuição da intensidade da dor progressivamente ao longo das semanas. Esse estudo é bem interessante porque reforça um ponto importante. Em geral, o nosso paciente vai melhorar em torno de 3 semanas. Essa é a grande realidade. Tem paciente que melhora mais rápido? Tem. Mas geralmente em torno de 21 dias que eu peço uma reavaliação presencial no consultório. Observe melhora do sono. Queixa de sono também reduzindo com a formulação CBD-THC. E também a alodina mecânica. A alodina mecânica estando cada vez menos, a redução da alodina mecânica percebida com o tratamento. Esse estudo agora com spray, utilizando formulações tópicas, também é publicado no European Journal of Pain, trazendo estudo CBD-THC, 246 pacientes, observando, se vocês observarem aqui, ó, a porcentagem cumulativa de pacientes que estão percebendo a melhora da dor em mais de 30%, vai se acumulando. Ou seja, a pessoa que está utilizando THC, CBD, percebe cada vez mais pessoas, ao longo da utilização, vão percebendo mais resultado, melhor controle da dor neuropática periférica. Por exemplo, polineuropatia diabética é uma das causas, polineuropatia pós-quimioterapia, melhora da qualidade do sono, isso é indiscutível, indubitável. Quando eu falo, por exemplo, da utilização de opioide, pacientes utilizando opioides e que pobremente têm o seu controle de dor, o que a gente pode utilizar? Em geral, eu penso muito na terapia canabinoide quando eu estou aumentando dose do opioide. É um dos pontos, um dos steps que eu coloco para mim como uma ferramenta interessante. Observem aqui, pacientes utilizando CBD e THC, durante períodos de 4 sprays, 10 sprays, e a gente vai observando o resultado desses pacientes, a queda importante de mudança da escala da dor, indiscutível com a utilização. Baixa e média dose, eles já são eficazes, ou seja, eu não preciso de altas doses quando eu utilizo CBD com THC. Há uma otimização do meu resultado. E quando a gente tem se comparado, sem dúvida, ao placebo, um efeito global muito mais eficaz e intenso no controle dessa dor. Outras revisões sistemáticas também, como, por exemplo, a dor associada ao câncer, mostrando também essa tendência de ser favorável à terapia canabinoide. Para além do tratamento de dor apenas, mas falando de náusea, vômito, de fadiga. Bem, e vamos lá. Talvez eu tenha convencido alguns de que vale a pena, sim, prescrever a terapia canabinoide. Mostramos que a associação full espectro, CBD com THC, eles são possíveis. Claro que a gente tem diversas apresentações. Temos a Broad, que é somente o CBD com os terpenos e flavonoides, sem THC. Temos as formulações CBD e THC, full espectro, vai ter de tudo. Eu tenho a apresentação CBD com CBN, CBG com CBD. Então, são apresentações diversas. A primeira coisa que a gente tem que entender é conhecer o produto. O que é que eu estou prescrevendo, o que tem em cada gota, para que eu consiga estabelecer uma expectativa. Eu tenho que definir o protocolo de titulação. Você tem que orientar seu paciente como vai fazer. Determinar objetivos, listos, ou seja, você vai aumentar
gradativamente, e tem que orientar alguns efeitos colaterais. Efeitos como diarreia podem aparecer, efeitos como tontura, efeitos como sonolência e algumas formulações em doses maiores do THC, efeitos como alucinações podem ser presentes. Disponibilizar acesso para a dúvida é fundamental. Você que prescreve a terapia canabinoide, você precisa estar disponível. Colocar um WhatsApp Business específico para isso é fundamental. O paciente ele vai tirar dúvidas, ele precisa tirar as dúvidas para ele não interromper a medicação. Existe uma proposta sempre de que a terapia canabinoide, eu preciso ter um aumento progressivo da dose até alcançar o meu objetivo. Isso é importante porque você tem que orientar o paciente de que ele tem que aumentar a cada semana, a cada 5 dias, uma gota. Como eu oriento? Quando eu estou prescrevendo a terapia canabinoide, eu inicio, na maioria das vezes, utilizando, seu fulano, vamos iniciar 2 gotas de manhã e 3 gotas à noite. Geralmente eu fico nisso. Se for um paciente muito idoso, frágil, eu coloco apenas a gota de noite. A maioria das orientações temos que ser 2 vezes ao dia. E a gente vai orientando, a cada 5 dias, seu João, você vai aumentar 1 gota. A cada 5 dias, 1 gota. Geralmente orienta a aumentar apenas de noite, para que os efeitos colaterais apresentem por à noite não ter maior risco de queda. A comunicação inadequada é o grande fator de não resposta do tratamento. Às vezes que o paciente diz, doutor, já tomei isso, já tomei e não melhorou. Muitas vezes está associado ao não aumento progressivo. Ele ficou com medo, ficou inseguro e não teve a comunicação adequada. Então a gente precisa orientar sim. Pega um papel, uma caneta, desenha. Eu geralmente desenho gota a gota e vou explicando ao paciente. Em relação à titulação, como é? Vejam, quando a gente está prescrevendo a terapia canabinoide, as pessoas ficam, ai meu Deus, eu vou prescrever o CBD, eu vou prescrever o THC, eu vou prescrever o FU, vou prescrever o CBD isolado. As orientações mais recentes e que eu tenho seguido na minha prática, e eu diminui muito o risco de efeito colateral, foi o quê? Quando eu tenho um paciente, a escolha, esse aqui é uma dor neuropática, ele precisa ter THC, esse aqui não. Não há essa correlação exata. Há uma tendência de se entender de que quando há uma dor, que eu tenho uma catastrofização, ou seja, o paciente ele se torna muito mais do que o paciente doloroso, naquele comportamento doloroso. Limitado, dor, imobilidade, insônia, irritabilidade, imobilidade e dor. É um conjunto de fatores. Mas quando o paciente se torna a própria doença, ele não enxerga qualquer possibilidade de resposta. E isso você coleta na anamnese. É aquele paciente que diz, doutor, nada melhora, já tentei de tudo, não adianta, de tudo e não melhora. Eu queria era morrer, eu queria era não acordar mais com tanta dor. São pontos que você precisa capturar. E quando o paciente tem a catastrofização associada, na maioria das vezes, e não associada a um distúrbio psiquiátrico, não tem esquizofrenia, não tem bipolaridade, na maioria das vezes, as formulações em que eu tenho o CBD associado ao THC são melhores para esse paciente. Porque o THC tem a capacidade de dissociar o paciente da própria doença. Em geral, a gente começa utilizando sempre os extratos full, as formulações que são full, a gente sempre vai se basear no CBD. O quanto de CBD eu estou dando. Então, você, geralmente, como é que eu recomendo? Você inicia a cada, em média, a maioria das formulações, 2 a 3 gotas cada período, é a média de 20 miligramas, na maioria das formulações que estão no país, já que existe um limite de dose de CBD dentro. E você vai aumentar a cada 5 dias. Quando você está oferecendo uma formulação só de CBD isolado, ou CBD broad, CBD com terpenos e flavonoides, sem THC, chega uma hora que às vezes o paciente não vai responder. Quando você está aí dando para ele 100 miligramas ao dia, por exemplo, e não está respondendo, é o momento de introduzir o THC, por exemplo, caso você não esteja utilizando o full. Por exemplo, artrose no joelho. E geralmente pacientes bem idosos.
eu tendo a prescrever o CBD isolado broad, ou CBD broad, ou isolado, CBD isolado, ou o broad. Porque eu entendo que é muito de dor nociceptiva. Essa dor nociceptiva, ou CBD isolado, ou CBD com CBG, eles são bem mais interessantes. Posteriormente, caso precise aumentar a dose, aí eu penso na necessidade de acrescentar o THC. Qual indicar? A escolha não é necessariamente feita pela característica da dor, mas um ponto importante é que a gente percebe catastrofização como um ponto de alerta para a introdução de THC em baixa dose. A utilização prévia a utilização prévia de maconha esportiva, recreativa, ela deve ser um ponto que você tem que analisar. De que maneira? Poxa, você já utilizou maconha alguma vez, dona Maria? Sim. Caso ela diga que tenha tido uma bad trip, ou seja, nossa, doutor, eu usei a maconha, meu Deus, foi a pior sensação do mundo. Eu fiquei morrendo, sensação de euforia, o coração quase. Isso é uma bad trip. Não é interessante, então, você prescrever uma formulação com THC em alta dose. Talvez você utilizar um CBD isolado, um CBD com um CBD broad, sem THC, é a opção. Já pacientes que já tiveram insucesso com formulações um pouco concentradas de CBD ou CBD isolado, acréscimo, sim, com aquele efeito entourage, comitiva, é algo interessante, sim, da associação. E lembrar de pacientes que têm doenças psiquiátricas, a mão no THC tem que ser sempre bem ponderada. Lembrar que a maioria das formulações não tem altas doses de THC, então são seguras. Podemos ir lentamente analisando o nosso paciente e aumentando a dose. Outros, como o CBN, produto do sono, CBG, com seu potencial grande efeito no poder anti-inflamatório, são cada vez mais frequentes. Temos que ter cuidado. Grávidas, lactantes, não tem estudos liberando, então não deve ser prescrito. Todo paciente que tem terapia, todo paciente que vamos iniciar a terapia canabinoide, há uma recomendação de vermos aí como é que está o TJ, TGP, FA, gama-GT, analisar como é que está o perfil e a função hepática. A hepatopatia grave é uma contraindicação. Paciente que também, contrário ao uso do canabidiol, tem um efeito nocebo, não deve ser insistido na prescrição. Lembrar que quando a gente prescreve associado com outras medicações, eu posso potencializar. Então, anticonvulsivantes, como, por exemplo, o clobazam, ansiolíticos, como o clonazepam, Rivotril, eles têm seu potencial aumentado. Então, pode piorar a sonolência. Então, cuidado. 2, pacientes que são psiquiátricos, não controlados, devem ser evitados e tem que ser ajustado junto com o psiquiatra a dose da terapia canabinoide. Quando a gente está falando aqui efeitos de euforia, náuseas, mialgia, dor de cabeça, os mais frequentes é a diarreia, náusea e euforia e dos efeitos psicoativos. A terapia canabinoide eu utilizo em diversas possibilidades, essas são as que eu mais uso: dores neuropáticas, mielopatas, nociceptivas, nociplásticas. Lembrar que a terapia canabinoide, ela tem um poder, ela pode sim, deve ser utilizada em paralelo com outras medicações. Lembrar que a gente sempre tem que fazer um tratamento multimodal. E ela tem o poder de reduzir doses, inclusive doses de antidepressivos, anticonvulsivantes e opioides. E por quanto tempo utilizar? Isso não temos estudos. Não temos o quanto tempo. A gente percebe, na verdade, que o paciente ele vai melhorando. Hoje, o meu paciente mais antigo está usando, já tem 1 ano. Ele está bem controlado. Geralmente, quando o paciente fica 3 meses bem controlado, você começa o quê? A desmamar os adjuvantes.
sai o opioide, sai os antidepressivos. O que rapidamente sai, muitas vezes, são os benzodiazepínicos, porque vai dar muita sonolência. Então, a gente consegue desmamar com maior tranquilidade mais rápido, no primeiro mês, na maioria das vezes. Eu vou colocar aqui para vocês como eu fiz em 3 casos. Claro, gostaria que vocês também falassem as experiências de vocês. Nesse primeiro caso, quem nunca teve, né? Uma mulher jovem, 32 anos, cefaleia há 20 anos, incapacitante, o tipo enxaqueca, náusea, vômito, fotofobia, vivia na emergência e lá tomando seu tramal, né? Que o pessoal adora para escrever. E só piorando, já tinha feito toxina botulínica, amitriptilina, venlafaxina, topiramato e clorpromazina, Plictil. Fazia abuso de Dorflex, Neosaldina e vivia nas emergências, além de tomar o Donarém à noite. Qual foi a proposta? Primeiro, claro, esse tipo de paciente, aquele paciente que você tem que parar e conversar. Mostrar o básico ser feito, né? Você que tem dor crônica, você precisa, 1, perder peso, 2, fazer atividade física, 3, parar de comer alimentos inflamatórios, alimentos pretos, vermelhos e brancos. Eu tento fazer uma orientação geral e orientar ir para o nutricionista. Mas pacientes que estão muito inflamados, com muita dor, tem que tirar o leite, tirar o queijo, tem que tirar os enlatados, os ultraprocessados, tira o café, tira o morango, a melancia. Tudo isso piora muito a dor. E nisso, eu acrescentei essa formulação aí da C.R. Wells, que é bem interessante, que é o CBD com CBG. Então, eu prescrevi o canabidiol. Quando vocês forem prescrever, vocês prescrevem em receita branca, tá? A terapia canabinoide dos importados é feita com receituário branco, e branco normal. Canabidiol, 2.000 mg, canabigerol, 1.000 mg, C.R. Wells, frascos de 30 ml. Em geral, eu prescrevo 3 frascos, que aí ele tem descontos e facilita o acesso para o nosso paciente. Nesse paciente, eu comecei com essa paciente, foi uma das primeiras que eu comecei a prescrever, da C.R. Wells, tem mais ou menos uns 2 meses. Ela visivelmente melhorou sono, qualidade de vida, humor, parou de ir para as emergências, que é o primeiro ponto, parou de ter abuso medicamentoso. Então, isso reforça, sim, a eficácia, a eficiência e a tolerabilidade. É um paciente hoje que tem qualidade de vida, é um paciente hoje que, como é que ela começou? Eu orientei ela a começar com 2 gotas de manhã e 3 noites, e eu orientei a cada 5 dias 1 gota. Quando é jovem assim, eu recomendo aumenta 1 gota de manhã e 1 gota à noite, vai em paralelo. Qual é a orientação? Tá tomando café da manhã, para o café, coloca debaixo da língua, gotinha debaixo da língua, espera 1 minuto, engole. Depois volta a comer, de manhã e de noite. E essa paciente ficou bem, se eu não me engano, ela está tomando 7 gotas de manhã e 10 gotas à noite. E ficou ótima, sem crises. Depois de muito tentativas de outras formas, né? Foi bem interessante. Fibromialgia, essa fibromialgia foi bem interessante. 35 anos, dor difusa acima e abaixo da cintura escapular, distúrbio do sono, fadiga, esquecimento, baixa produtividade, depressão, choros, irritabilidade, instabilidade emocional. Ela já fazia uso de duloxetina, 60 mg, 2 vezes ao dia. Quetiapina, 50 mg noite. Tapentadol, que é um opioide novo, 100 mg dia. E não tinha nada de melhora. Ela continuava indo para a emergência, tomando morfina ainda mais. Como é que eu fiz? Primeiro, educação em saúde, né? Tem que parar e conversar. Explicar o que é fibromialgia, quais são as expectativas que a gente tem. Reforçar a atividade física, reforçar o equilíbrio emocional, reforçar o acompanhamento psicológico. Mas aí eu iniciei como? Eu iniciei uma formulação que tem da C.R. Wells também, que é bem interessante, que é o CBG enriquecido. Então, e o THC numa dose que ainda é baixa, mas que ela é no seu limite inferior. Dessa forma, eu tenho segurança
sem trazer um risco de efeito colateral psicoativo. Então, nessas formulações de 90 miligramas, eu comecei com 1 gota de manhã e 3 gotas à noite. Essa paciente hoje tem 1 mês, um pouco menos de 1 mês. Hoje ela não usa quetiapina, ela mantém a duloxetina, saiu do opioide e se encontra com Eva de 3. Eu encontrei ela, eu acho que ontem no consultório. Então, teve uma ótima mudança. E principalmente nos locais que eu tenho componente de dor, por exemplo, no paciente de fibromialgia, tem muitos trigger points, bursites, tendinites, e então a utilização do creme de CBD com CBG, ele também é bem interessante, ele tem essa formulação com mentol, então ele dá uma analgesia, um friozinho, então o paciente ele tem uma percepção instantânea aí da dor, da melhora da dor nessa pegada, bem interessante. E osteoartrite de joelho. Imagina aquela senhora, 85 anos, dor no joelho, tornozelo, artrose incapacitante. Já tinha sido feita cirurgia de artroplastia total, bilateral e diversas infiltrações. E continuava limitada socialmente, sem conseguir fazer atividade doméstica. Usando duloxetina, novalgina, clobazam, clonazepam e tapentadol. Aqui, a minha proposta foi o quê? Uma idosa, aquela magrinha, idosa frágil, já muito polimedicada, eu tenho sempre a chance de ter maior efeito colateral, claro, idoso frágil. Então, o que eu iniciei? CBD isolado, broad. Você pode usar tanto CBD isolado como broad. O broad é quando tem o CBD e outras substâncias dentro, mas não tem THC. E isso melhorou muito, porque ela, em menos de 1 mês, voltou a deambular melhor, voltou a dormir melhor e saiu do opioide. Hoje, ela continua tomando duloxetina, novalgina e clonazepam. Mas melhorou, só ela voltar e ir para a igreja dela já é um ganho, sem dúvida. Então, veja, eu concluo aqui reforçando alguns pontos. A terapia canabinoide, ela, sem dúvida, ela é uma opção e ela é adjuvante. Eu não vejo ainda a gente pensar na terapia canabinoide isolada para a dor crônica. Nós temos um sistema de canabinoide complexo e multissistêmico. A regra de dose pequena e progressão lenta é fundamental. Comece baixo e vá devagar. Ter uma relação médico-paciente é fundamental. Encorajar o nosso paciente e reforçar o que é a doença e como a terapia vai melhorar. As experiências prévias com a cannabis, elas são fundamentais para a gente escolher se eu vou botar um THC mais forte ou um CBD mais forte. Fazer tratamento tanto com CBD isolado, CBD associado aos terpenos e flavonoides, ou CBD enriquecido com outros fitocannabinoides, os full, eles são sim, a união deles mostra uma melhor eficácia. E claro, nós temos que ser claros na orientação das titulações das medicações. Deixo um agradecimento, obrigado pela atenção e reforço. A prescrição da terapia canabinoide é um mundo sem volta. Quando você começa a perceber que o paciente melhora muito, você entrega qualidade de vida, é outra coisa. Então, assim, a terapia canabinoide mudou a minha prescrição e hoje ela faz parte aí do tratamento de diversas condições com bons resultados. E é isso, obrigado a todos. Aqui são algumas referências. Ótimo, doutor, muito obrigado. Podemos abrir uns minutinhos com as perguntas agora, doutora? Muito Pessoal, obrigada, doutor. Vou só parar aqui a gravação. Ok. Deixa eu ver aqui. Ainda não prescrevi, João.